Olá, bem-vindo ao Desinformando. Já sabe, volta a primavera e volta o horário de verão. Ou será que não? No Essa Informa, vamos falar sobre as ações isoladas de letramento midiático. E no Fake Old, vamos falar daquilo que já encantou tantas pessoas, como a alquimia, e dicas para a gente não entrar em nenhuma furada. Desinformando está entrando agora. Olá, seja muito bem-vindo. Você já sabe, eu sou o professor Cláudio Magalhães, sempre do meu lado, grande pesquisador, jornalista, Diego de Deus, para estar trazendo a iluminação da informação para as nossas vidas, para que a gente possa brigar contra esse grande mal do século, que é a desinformação. Aproveita aí, dá o seu like, se registre no nosso canal do YouTube, Democracia da Desinformação. Lembre também que nossa conversinha aqui também está lá no Spotify, no YouTube Music. Indica para as pessoas, para que todo mundo fique esperto em relação à desinformação. Sem a gente perder tempo, roda aí a Ruim da Semana. Olá, Diego. A Ruim da Semana é uma coisa meio recorrente. Todo ano vamos falar sobre o horário de verão. Afinal de contas, esse ano é de verão ou não? Pois é, professor, uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. É uma desinformação, não teremos o retorno do horário de verão nesse ano, por mais que uma série de informações afirmando que o horário de verão voltaria agora em 2025 circulou na última semana por meio das plataformas digitais. Aqui para o episódio de hoje eu trouxe essa verificação feita pelo UOL Confere, que é a editoria de checagem de fatos, né, do site do UOL, que faz todo um detalhamento sobre essa verificação que aconteceu. Essa foi a peça que circulou na última semana, né? Essa arte, que por sinal está muito bem escrita. Eu diria, professor, que se eu recebesse somente esse texto vinculado a algum tipo de portal de notícia, eu acreditaria, porque realmente está num tom bastante persuasivo, num tom bastante convincente, porque se parece muito com a linguagem jornalística, mas é uma desinformação, seja ela criada por inteligência artificial ou por qualquer pessoa que de fato elaborou muito bem essa peça, como a gente está vendo aqui. O UOL Confere entrou em contato, né, com o governo federal para poder verificar a autenticidade dessa informação e, evidentemente, que ela não procede. Vale lembrar, desde 2019, o horário de verão já não é mais realizado aqui no Brasil e é justificado principalmente por conta da mudança de comportamento sobre o consumo de energia elétrica que o brasileiro tem tido nos últimos anos, né? O horário de verão sempre foi objetivado a diminuir o consumo de energia elétrica, principalmente à noite, que era o horário que as pessoas costumavam utilizar com mais recorrência, né? Mas hoje em dia, conforme dados oficiais, esse consumo está muito mais atrelado, por exemplo, ao período da tarde, porque é o período que as pessoas estão trabalhando, utilizando computadores, etc. Hoje a maioria dos trabalhos demandam ali a utilização de computadores, então o horário de verão perdeu-se a utilidade à medida em que o comportamento sobre o consumo de energia do brasileiro também se alterou. Todo ano essa medida ela é avaliada, mas avaliada do ponto de vista da sua viabilidade, mas não vai ser esse ano que o horário de verão vai voltar. Talvez volte algum dia, mas não por hora. Tem uma outra coisa muito melhor do que a mudança de horário de trabalho, que chama-se preço. A energia elétrica aumentou muito no país e as pessoas não estão precisando falar com ela mais para elas fazer horário de verão, não, para economizar, porque as pessoas estão economizando, porque o preço da energia elétrica está realmente pela hora da morte. Diego, você mostrou aí a pecinha e, cara, você vem sempre falando que para a gente prestar atenção, que geralmente essas pecinhas de desinformação tem ali um erro, tem ali um jeito que a gente percebe, pô, pera, isso aqui é errado. Cara, mas com a inteligência artificial ficou mais difícil, né? Pois é, porque por meio de um simples prompt, você pode pedir para ele, ou vamos usar o caso aqui do chat GPT. Chat, adeque esse texto numa linguagem jornalística capaz de convencer, né, pessoas. Ele consegue fazer esse tipo de conteúdo. Os riscos que a inteligência artificial oferece também para divulgação e para a própria criação de desinformação nesse contexto.
Para isso a gente precisa da ciência. Segura aí que o S Informa está entrando. É isso, pessoal. O S Informa é o nosso quadro que a gente traz a ciência para trazer informação contra a desinformação. Diego, você trouxe um texto agora que, bom, a gente tem sempre tentado trazer aqui umas boas informações, algumas coisas legais. A gente quer ser sempre otimista, mas essa não é muito boa, não, né? Você está trazendo um texto dizendo que as manifestações os estudos, as iniciativas sobre letramento midiático, quando são realizadas isoladamente, costuma não funcionar. Isso, professor. Um estudo recente realizado pela Universidade de Uppsala, na Suécia, que é um país onde as atenções são sempre voltadas a essa relação entre comunicação e educação, ou o desenvolvimento de habilidades críticas, principalmente por parte dos jovens, para buscar-se uma sociedade mais sustentável, como a gente tocou nesse ponto também na última semana, demonstrou exatamente isso. É claro que as ações de letramento ao longo prazo, que é o que geralmente a gente defende aqui no programa, em termos de programa, em termos de políticas públicas a serem desenvolvidas a longo prazo, elas surtem efeito e a gente tem vários cases de sucesso para poder comprovar isso. Finlândia, Portugal, Canadá, entre outros países que já começaram essa discussão há muito tempo, que já estão muito mais avançados em relação a, por exemplo, ao Brasil. E aí esse estudo que a Universidade de Uppsala realizou, ele partiu de um experimento de 3 etapas metodológicas. Foram 3 tipos de abordagens de desinformação para averiguar se isso exerceria uma maior habilidade em alunos do ensino médio da Suécia em conseguir identificar desinformação. Aqui está a notícia, o artigo também está disponível. Como você está vendo, está em inglês, mas por meio do próprio Google a gente tem um recurso de tradução, então fica fácil para todo mundo ter acesso ao texto. Mas a principal conclusão foi essa. Não adianta a gente fazer pequenas intervenções, fazer agora uma ação, depois de um tempo fazer outra, e esse trabalho muito demorado, muito moroso, muito isolado, ele ou do não... pinga-pinga, né? Apenas uma Pinga-pinga. iniciativa. Isso, ele não possui a potencialidade de trazer resultados mais específicos. Eles aqui utilizaram 3 métodos: reconhecimento de desinformação em propaganda, um jogo lúdico sobre desinformação e também uma abordagem disciplinar do tema da desinformação. Portanto, eles colocaram desinformação dentro de disciplinas que são ofertadas no ensino médio sueco e fizeram um experimento. Depois de 3 meses, eles fizeram uma nova etapa de avaliação e eles notaram que o impacto, né, dessas formações foi praticamente zero. Ou seja, não adianta fazer questões isoladas, porque isso não deve surtir efeito, como, por exemplo, um programa robusto de políticas públicas conseguiria exercer. Isso é uma notícia para o Brasil, né? Porque a gente percebe que no Brasil você tem alguns professores abnegados, assim, o pessoal apaixonado que consegue colocar isso em sala de aula, uma aplicação aqui, uma aplicação acolá. Mas são geralmente iniciativas muito localizadas e depende muito do entusiasmo e do talento desse professor. Enquanto isso não tiver numa grade, né, se isso não curricular, e isso, enquanto não tiver isso como política pública, sempre é mais difícil e acaba sempre dependendo da boa vontade daquele educador, daquela escola específica, mas um país enorme como a gente, é mais difícil você fazer isso se não for efetivamente uma política pública, está entrando isso dentro das escolas de uma forma sistemática. BNCC, uma pergunta para você. O BNCC, você acredita que ele já prevê esse tipo de coisa? Já está lá nessa política de que poderia se adaptar? Já existe desde 2018, professor, dentro da disciplina de língua portuguesa, no chamado campo jornalístico midiático, prevê a implementação do tema fake news, que é como a BNCC classifica, não desinformação, não é assim que eles chamam, mas de fake news, como objeto de interesse da língua portuguesa, principalmente na leitura crítica de textos, gêneros textuais, jornalísticos e assim por diante. Porém, são coisas muito genéricas, por assim dizer, principalmente no sentido de cobrar, porque a BNCC ela faz essas cobranças, né, sobre os professores na realização do cumprimento daquilo que está sendo previsto enquanto diretriz pedagógica, mas muitas vezes não diz como,
né? Então, ficou algo meio vago, porque o professor já tem muita coisa a ser realizada dentro do conteúdo ordinário e curricular que precisa ser desenvolvido, mas cobra-se algo que não há uma formação para os professores, portanto, eles ficam perdidos em termos daquilo que deve ser feito ou não, e isso vira uma bola de neve, no final das contas, em E todo aí, mundo. entre fazer isso e aplicar a questão que eu preciso colocar para o Enem, que a escola está me exigindo, que os pais estão exigindo, eu vou para É priorizado exatamente aquilo que já aí. é tradicional, por assim dizer. Querem que a escola faça mágica. Falando em mágica, roda aí o fake old. Pois é, né? Aí vamos falar sobre mágica, que é para nós hoje aqui, né? Mas antigamente a alquimia era uma ciência, transformar algum objeto em ouro. Claro que a alquimia é mais do que isso, né, gente? A transmutação de elementos em outros elementos que não aqueles principais. Mas geralmente a alquimia estava associada à produção de ouro. O que você me traz hoje sobre isso, Diego? Pois é, professor, um fake old aí bastante interessante, até porque a ideia de alquimia também sempre foi atrelada a algum tipo de magia, às vezes até mesmo maligna, né, por parte de algumas pessoas em acreditar que a alquimia fosse de fato essa coisa puramente mística, sendo que não necessariamente, né, historicamente falando, lá na antiguidade, a alquimia pode ser considerada como uma espécie de precursora da própria química, à medida em que se propunha a realizar essa tentativa, né, de transmutar ali metais em outros a partir desses experimentos, experimentações que estavam ali sendo colocadas. Mas o Dá, princípio dos Diego, só um instantinho, assim, a alquimia junta as duas coisas que os seres humanos eles gostariam muito que juntasse, mas não é possível, que é a ciência com a magia, né? E aí, nós adoramos tentar juntar essas coisas que são inconciliáveis, se colocarmos juntos, mas que elas podem trabalhar em paralelo, né? E aí a alquimia cumpre um pouco esse desejo, né? Exatamente, até porque um dos principais objetivos da alquimia era a criação da chamada pedra filosofal, que inclusive batizou Olha aí. alguns filmes aí que são famosos no cinema. E qual que seria a função dessa pedra filosofal? Vida eterna, juventude eterna, né? A partir da utilização dos benefícios que essa pedra filosofal fosse oferecer, a garantia da vida eterna, que é um outro desejo muito antigo também dos humanos, né, de ir contra a imortalidade, de ir contra as coisas naturais que a vida acaba nos impondo. Mas como Nietzsche nos coloca muito bem, né, professor, o que vale é o agora, então a vida só tem sentido porque um dia ela acaba e por isso que a gente valoriza tanto ela. Se fosse eterno, eu tenho certeza que a vida seria bem chata, talvez. É. E lembrar, né, gente, a questão da alquimia, ela não foi uma coisa pontual. Ela ficou durante séculos Sim. servindo como essa informação que muitos viveram pensando como verdadeira. Né? Então é importante a gente também não descaracterizar, né, que a desinformação sempre é uma coisa de pessoas más, de pessoas. Não, na realidade, ela faz parte da humanidade e a gente está aqui na ciência tentando justamente deixar a desinformação, as notícias falsas para trás, para que a gente possa desenvolver e progredir. Bom, chegando no final do programa, roda aí as nossas dicas. Diego, você tem me falado de vez em quando, fala assim, professor, eu acho que esse texto aqui é de inteligência artificial. Cara, como a gente falou lá no início do bloco, você está vendo que a inteligência artificial já está ajudando a desinformação. Será que a gente consegue também ser letrado para ficar esperto com os textos da inteligência artificial? Um campo que tem crescido bastante, principalmente de 2023 para cá, com a ascendência, né, da inteligência artificial generativa, portanto, essas que geram conteúdo, como o ChatGPT, o Google, o VO3 do Google, que é aquela que gera vídeos, imagens, etc., tem crescido a ideia de letramento em inteligência artificial. Justamente não no sentido de desenvolver habilidades para que nós consigamos identificar aquilo que é ou aquilo que não é, porque hoje em dia isso já é muito difícil de ser alcançado, como, por exemplo, a própria ideia de literacia midiática, né? Não na tentativa de diferenciar a desinformação da verdade, mas desenvolver esse pensamento crítico, a utilização ética de informações que são consumidas ou não. A ideia de letramento em inteligência artificial parte dessa premissa também, no sentido de termos uma consciência crítica e ética da utilização
da inteligência artificial. Você costuma dizer muito bem que toda tecnologia é amoral e, portanto, quem dá um sentido moral e uma utilização ética ou não das tecnologias somos nós, seres humanos, por mais que a criação de uma tecnologia passe por uma série de relações de interesses, de poderes, mas uma vez produzida, ela fica a cargo da utilização social, portanto, do ser humano. Dentro desse âmbito da desinformação, de fato, é muito difícil a gente pensar, né? Porque ela tanto pode ser uma ferramenta potencializadora na verificação de informações, como na Europa isso já tem acontecido bastante, utilizada a IA como uma ferramenta para combater a desinformação, como os próprios riscos que ela traz em termos de produção de desinformação, o que, mais uma vez, coloca a dimensão ética muito forte nisso. De que maneira que nós vamos utilizar a inteligência artificial para produzir ou para enfrentar a desinformação, né? Isso passa por sempre pela educação midiática, por produtinhos simpáticos e bacana, como o nosso videocast, que você tem, né, o prazer e a honra de nos ajudar a divulgar. Ó, semana que vem nós estamos de volta com Desinformando. Um abraço. E se pessoal, até a próxima.